Fala pessoal, você aí de novo e nós aqui de novo com vocês. E olha só, hoje, não diferente dos demais, mas a gente tem um papo muito bacana para poder conversar com um convidado muito especial que tem também, como os outros, uma baita de uma jornada, momentos interessantes para poder trazer insights para a gente, para você que está aí. Se você está aqui assistindo, certamente você está interessado em alguma coisa que de repente possa te levar a se encorajar a ter o seu negócio, a investir dentro de um sonho que você tem. E eu tenho certeza que se você ficar por aqui, muita coisa bacana você vai colher das informações desse gigante que está aqui para bater esse papo com a gente. Estou aqui hoje, primeiramente, hoje de óculos, quase um Brad Pitt de uma nova geração, meu grande brothers, Muito obrigado Rafa. por essa introdução especial, Você né, Júnior? gostou? Nossa, Hoje feliz. foi 100% no improviso, eu não estudei isso aqui, Rafa. E detalhe, não é uma inteligência artificial falando, sou eu mesmo. Por enquanto. Por enquanto, exatamente, né? Depois a gente pode mudar. Tá aqui o nosso brother. Obrigado Oi, pelo prazer é convite, meu, pô. né? Prazer é meu. A Seja bem-vindo. gente É, agradeço. recebeu muitos elogios a seu respeito, cara, de um convidado que veio aqui, né? Que foi o Brunão. E aí a gente ficou conversando, falou, pô, cara, a gente vai chamar ele e, tipo, tão perto do Bruno, né, para poder falar, de repente, assuntos ali que transitam ali dentro de um mesmo Uhum. universo. Mas, cara, eu fui buscar, assim, a respeito da tua história, fui conversando ali com o Rafa e vi que você tem muita coisa bacana para poder contar, sobre de como as coisas foram acontecendo, como é que você foi desenrolando e como é que chegou até aí hoje, aí nessa monstruosidade aí dessa operação aí no iFood aí com o seu negócio. Mas, cara, antes de mais nada, conta um pouquinho da sua história aí, quem é você, o que que você faz. Bom, eu chamo de rei, né? Então é um hábito meu, rei, mais conhecido por causa disso aí. Trabalho com franquias, foi o do Brunão que indicou nós. O Brunão conheci ele na quinta, sexta série, aqui em Rio Preto. Jovem, criamos ali uma amizade, sempre fomos dois gordinhos ali, agora ele emagreceu, fez bariátrica e tal. Então, referente a isso. Depois de muito tempo, a gente foi se encontrar novamente no franchising, né? Estava trabalhando numa rede de franquias, ele com outro colega nosso próximo, e a gente voltou a ter essa amizade. Para poder encerrar o assunto do Brunão aqui do Wellington, tenho um carinho muito grande por ele. É um menino muito, muito dedicado. Começou literalmente de baixo, né? Começou com empresa de açaí, com uma motinha que ele vendeu, acreditando no negócio. Hoje virou essa referência, tenho muito orgulho dele. Tive a oportunidade recentemente de dividir palco com ele, onde a gente foi reconhecido como os dois melhores restaurantes, nós como restaurante brasileiro, ele no restaurante em questão de açaí, Foi um evento pelo, que teve lá em São Paulo teve agora? pelo Ah, iFood, lá em eu São vi. Paulo. Muito legal, cara. Para nós foi foi gratificante porque nós não esperávamos isso e é reconhecimento por parte do cliente, né? Como ele como principal açaí por parte do cliente de avaliações, nós como mineiro como principal marca de comida brasileira. Falando um pouquinho de mim, sou de Frutal, Minas Gerais, né? Mineiro, não me conhece muito. Atuo já há mais de 25, 26 anos aqui em Rio Preto. Meus pais mudaram para Rio Preto para dar uma condição para nós melhor de vida. Nós morávamos no sítio, então a gente literalmente fomos criados ali Em Minas. em Minas, na roça, entre Frutal e Fronteira. Não é muito distante também aqui, né, da divisa do interior de São Sim. Paulo, mas lá é a cidade do abacaxi, então é a cidade Cara, de Minas. que ano foi isso, cara? 2009, nós mudamos para cá, Tá, e cara, 2009. isso já era um tempo onde a galera tem aquela ideia, tipo, cara, vou para Rio Preto, que o Rio Preto tem um potencial bacana de negócio para Muito, trabalhar, né? Isso, muito. isso sempre aconteceu aqui em Rio Preto, né? Sempre, sempre. Na época, os meus tios, por parte do meu pai, já moravam em Rio Preto, já tinham saído do sítio, né? E forçavam com que meu pai não desse uma condição de vida para mim e para minha irmã. Meu pai, com muita dificuldade, mudou para Rio Preto com minha mãe. Meus pais, naquela época, durante uns 3, 4 anos, a gente chamaria de depressão. Eles passaram por isso, porque sempre foram criados desde criança na roça. Né? Mudar para mim e para minha irmã, eu tinha 12 para 13 anos, a minha irmã tinha 4 anos, então eu não entendia muito sobre isso. Mas para mim era o meu sonho, que era trabalhar sempre arrumado, de camisa, né? Trabalhar no sítio não era o que eu gostava muito, já para os meus pais não, é o que eles foram criados. Mas hoje eu sou grato a isso, porque talvez, eu não estaria aqui hoje Sim. falando um pouquinho da nossa história, dessa oportunidade junto com vocês. Bom, uma coisa que eu sempre defendi muito, né, que isso tem a ver com a nossa cultura da empresa, é o trabalho, e isso vem dos meus pais. Então, desde sempre, quando mudamos para Rio Preto, já fui trabalhar no mercado já, na época não tinha ainda uma E você instituição. chegou aqui do nada, não conhece ninguém, Do nada, do nada. Eu tinha os meus tios, né, meus tios e meus que primos que fizeram já uma ponte ali. fizeram uma ponte.
Porra, fui criado na roça, então ali o máximo que eu tinha era ir para a escola para estudar à noite e trabalhar com meu pai e com a minha mãe ali no sítio durante o dia. Então fazer amizade, conversar, se relacionar é algo para mim que é muito difícil. Foi muito difícil porque eu sou um cara que fosse na churrasqueira, se fosse no churrasco eu ficava na churrasqueira, falar com pessoas era péssimo. Estar aqui hoje para mim foi um desafio que eu venci há anos atrás. Pois é, cara. Pô, falar com gente era horrível, é chato, você tem que puxar assunto, tem que estar sorrindo. Mas tem a ver com a minha criação, né? Não tinha esse relacionamento. Já, um exemplo, tem meu moleque de 8 anos, eu já vive na rua. Então já conversa, se relaciona, já puxa assunto, já tem essa desenvoltura. Mas o que foi importante? Isso é vendas, isso é comercial. Sim. Né? Eu fui lidar isso fui lidar com isso na parte de pinturas, que eu já vou entrar nesse assunto com vocês já. Mas vindo para Rio Preto, ok, meu tio falou, ó, essa aqui é a escola onde você vai estudar, porque nós fiquei aqui um mês antes dos meus pais virem realmente para Rio Preto. Essa aqui é a escola, caminho é esse, vai e se vira. E isso foi muito bom. Meu tio foi uma porta aí para mim de entrada em falar, amigão, aqui é assim, a vida agora é diferente, vai. E também fui trabalhar. Meus pais voltaram para cá, com o tempo mudaram para Rio Preto. Entrei pela associação Arpron, não sei se vocês conhecem aqui, é uma associação que pega menores menores de idade, coloca no mercado de trabalho, associa isso. Eu tive essa oportunidade de entrar pela essa associação. Entrei na Rodobens, o grupo Rodobens, já é conhecido já aqui em Rio Preto, uma das principais referências, e ali fiquei por 7 anos. E na Rodobens formei em gestão de empresas, trabalhei por 7 anos no grupo Rodobens. E aí você trabalhava nesse início nesse início profissional, nessa fase aí de formação, né, cara? Trabalhava com o quê ali? Administrativo. Sempre no Sempre. administrativo. Eu odiava falar com pessoas, pô. Falando sério. Entendeu? Pra mim era um sacrifício falar com pessoas. Cara, só arrumando um corte aqui de pra forma. você, cara, é o seguinte, eu até vou falar isso pro Rafa. Eu ouvi num podcast essa semana que eu tava assistindo, eu não me lembro qual, mas a frase me impactou. Cara, o network ele te coloca na mesa que o diploma não coloca. Olha que louco isso. O network ele te coloca numa mesa onde o diploma não coloca. Bom, aí vamos olhar pelo seguinte lado, tá? Nós temos uma afinidade ali com o Renan, que veio do próprio Bruno, correto? E ali ele vendo o nosso desenvolvimento e indicou para você. Se não fosse isso, não estaria aqui. Pô. É. Né? E isso não tem diploma, não tem nada, não tem como comprar. Ô, tá tudo bem, aqui é o Paulinho, cara, ó, vamos gravar. Não, não é network, pô. Network. Então, mas e isso tudo assim, cara, aí a gente vai validar, né? Sim, A gente sim, vai sim, validar, sim. vai ver e tal, ver que né, você tem realmente uma jornada, né, dentro disso e tal. E aí você, já no administrativo, como é que você chegou nesse ambiente de cair a ficha que você está falando, pô, eu tinha uma resistência para falar com as pessoas, você caiu e falou, cara, eu preciso desenvolver meu comercial, eu preciso desenvolver meu ambiente de vendas, onde que chegou isso, cara? Eu sempre fui um cara muito inquieto, né? Um pouco ambicioso. Eu, quando nós morávamos no sítio, via ali a novela, as pessoas sempre ali de terno, sempre arrumadas. Eu sempre me via trabalhando desse formato, né? Não sujo como eu trabalhava ali no sítio. Então, mudar para Rio Preto para mim foi uma porta de entrada. E pela Rodobens, eu poderia trabalhar de uma forma um pouco mais formal, de camisa, calça social, sempre foi esse o meu perfil. Tipo, era um sonho, né, cara? Porra, era um sonho. Então eu sempre fui um pouco ambicioso em querer crescer e desenvolver. E o que acontece? Na faculdade a gente fez um curso, um módulo referente a empreendedorismo. E isso em 2008, 2009, Você fez a faculdade aqui. aqui. Legal. Estava em ascensão construção civil e naturalmente com isso faltava mão de obra no mercado. E 2 colegas meus fizeram um trabalho que era o processo de pintura industrial para reduzir a mão de obra através de máquinas chamadas Arless ou lixadeiras elétricas. Eu falei, poxa, me identifico com esse projeto. Né? Os meninos fizeram um projeto, eles não iam tocar aquilo. Um deles eu chamei para ser o meu sócio, que é o Saulo. Falei, cara, vamos tocar isso aqui. Vou pedir na Rodobens demissão, vou fazer um acerto com eles, eles me mandam embora ali e eu vou montar esse negócio junto contigo. E assim aconteceu. Pedi na Rodobens o acerto. Por um tempo eles fizeram um pouco de dificuldade, depois fizemos um acordo com esse acerto que era R$ 12.500 exatamente. O dinheiro do acerto ele foi o aporte para iniciar o negócio. Exatamente. Só que acontece, aí que vem a questão que eu defendo muito o processo de franchise, ou de mentoria, ou de network, como você falou muito bem, né? O diploma não te coloca em mesas se não for ali o teu network. Eu montei um negócio, montei um site, montei um plano de negócio, comprei o maquinário, mas eu falei, e aí? E agora? O que eu faço? Né? Eu segui a cartilha da faculdade, que é a teoria, mas eu não tinha a prática de como visitar, como conhecer o cliente, e pior, eu não tinha vendas. Né? Eu não era um cara comercial, de desenvolver na área comercial, chegar e bater porta e se apresentar.
Mas daí que começou o meu processo realmente de desenvolvimento em vendas. Porque eu entendi que, show, legal, mas eu não vou vender no digital. Eu preciso ir em obras e apresentar o meu trabalho, o que que eu faço. E a tecnologia, que era um processo de pintura, que substituía de 3 ou 4 mãos de obras dentro do campo da obra. E aí eu comecei em Rio Preto a oferecer meu trabalho. Zero serviço. Porque aqui já tinha os empreiteiros que já faziam esse trabalho. Aí eu comecei a ir para fora. Para onde? Araçatuba, Maringá. E em Araçatuba eu comecei a pegar obra. Só que aí veio a questão um pouco da crença de você acreditar que você realmente consegue. Eu fui para lá sem mão de obra. Fui lá procurar serviço. Lá eu fechei serviço. Através de Em lá, Maringá. em Araçatuba, Araçatuba. na Rodobens Imobiliária, na Rodobens Construções de lá. Arrumei serviço, voltei para Rio Preto, peguei 2 pessoas que eu conheci, que trabalhavam com pintores, levei para lá e me ferrei novamente. Por que me ferrei novamente? Porque essas pessoas estavam fora da sociedade, elas dominavam a forma que eles quiseram trabalhar, o horário que eles quiseram trabalhar, eu pagava pousada para eles, pagavam refeições e não fluiu isso durante o mês, não concluiu o trabalho. Encerramos ali, devolvi as obras na Rodobens, lógico, né? Saí ali com a mão atrás e outra na frente. E rodei no Araçatuba, achei um prédio industrial prestando para poder propor o serviço com as minhas as máquinas e as lixadeiras. Eu falei, bom, já aprendi, então trazer pessoas de fora para aqui não vai dar certo. Tem que trazer alguém agora aqui de Araçatuba para poder contratar. Comecei a rodar a cidade, comecei a achar pintores pintando na rua e falar, pô, você quer trabalhar para mim no prédio, fazer para você uma empreita. Aí eles começaram a indicar colegas deles que eram dessa área e ali eu fiquei por 8 a 9 meses em Araçatuba no processo de pintura desse prédio da RB Engenharia. Ali eu pude ter realmente o prazer do que ver o que é empreender na construção civil, como era o meu E projeto. receber de volta um Exato. contrato fechado, Um né, cara? contrato, ver a equipe rodando, desenvolver a equipe, ver que a técnica de vendas que eu ali fui desenvolvendo com o decorrer deu certo. Então, para mim, foi um ponto de satisfação. Só que tudo é uma questão seguinte: eu comecei, mas eu não tinha obras para depois dar andamento. E foi encerrando esse trabalho ali na RB Engenharia. O pessoal, naturalmente, começou a ir seguir seu serviço para outros lugares e eu não consegui pegar mais obras. Voltei para Rio Preto. Eu ficava lá a semana inteira, vinha dormir em Rio Preto, voltava na segunda-feira e assim por diante. Essa era a minha rotina por 8, 9 meses nesse processo. Voltei para cá, fiquei 3 meses parado e eu falei, poxa, não peguei mais nenhuma obra nem nada e não foi bem para isso que eu planejei. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer as coisas acontecer, né? Trabalhar para mim sempre foi o que os meus pais também trouxeram para mim, que é o trabalho. E assim eu parti de novo para a rua, comecei a pegar a obra, comecei a eu fazer a pintura, né? Dentro desse meio tempo, rapidamente poder. E essa questão veio por conta lá do seu trabalho quando você estava na Rodobens, né? Exato, exato. Aí eu falei, cara, eu vou pegar a obra, comecei a fazer pintura. Para resumir a história, fiquei mais um ano nesse processo. Nesse um ano, estava com 4 obras rodando, mas não com lucro. Uma para cobrir o prejuízo da outra obra, né? Meu carro fundiu o motor e tal, enfim, aí é uma história um pouco mais longa que não vem aqui a questão dessa história. Mas para resumir, eu falei, não foi para isso que eu fiz faculdade. Não foi esse meu objetivo de vida, né? Aí um dia eu simplesmente abro ali o Diário da Região, que é um canal na época muito forte para vagas de empregos, isso. E estava lá uma empresa no franchising, não sei se eu posso citar qualquer empresa. Pode, cara. Perfeito. A Doutor Resolve, consultor de expansão. Eu falei, pô, consultor de expansão, vendas, não é muito meu campo, porém já aprendi um pouco com vendas, que é oferecer aquilo. Eu falei, pá, peraí, mas essa do franquia aqui, ela vende serviço de construção e reformas para quem quer atuar nessa área. Porra, esse sou eu. É o cara que tem o dinheiro, mas não sabe como atuar nesse mercado, a franquia, ela vai ensinar. Porra, mandei meu currículo, na época o próprio dono, que é o Davi Pinto na época, me chamou, fiz a entrevista, ele falou, pô, mas e qual é a sua experiência? Eu falei, nenhuma em vendas, cara. Né? Nunca gostei de vendas. Porém, o seu público eu entendo, porque esse cara sou eu. Né? É o cara que saiu de uma empresa, tinha um acerto e queria atuar. Ali surgiu muito bem, ele me contratou. O Everton Didoni, que é um amigo muito também pessoal, que vale Para poder citar. vender as franquias. Isso, que era o gerente responsável, que também é muito amigo do Bruno também, E que essa faz hoje. franquia teve um pico alto, né, cara? Demais, o doutor resolve demais. Na É. época era super conhecido aqui na região, nossa, Sim. pico altíssimo. E ali eu entrei e durante o primeiro mês foi o que mais vendi. Por quê? Tava com tesão. Eu entendia a linguagem do público, porque era eu. Né?
Por ali fiquei um tempo, pessoal, para resumir um pouco a história, passei por outras empresas, conheci os meus sócios meados de 2015. Em agosto, nós fechamos nosso contrato de parceria, que é o Marlon e o Gabriel Ventura, os irmãos Ventura, que já tinham um restaurante aqui em Rio Preto, no Box, que é o Mineiro. Falei, vamos tornar isso franchise, tornar isso franquia. Começamos o processo com minha pouca experiência que eu tinha no franchising, juntamos as forças. Hoje já são 9 anos de franqueador aí já, 2015 a 2024, e já é um pouco de história, que a ideia, eu acho que nossa hoje principal é Cara, então incentivar. assim, você de restaurante não tinha nada. Nada. Caraca. Cara, mas o mais Você interessante... só agregou valor numa galera que você conhecia que falou, cara, por que a gente não expande isso? Mas o mais interessante, eu sempre tive o sonho de empreender com um restaurante, cara. Né? É Eu difícil, gosto de né, comer, cara? né? Acho que eu gosto de comer. Cara, Tá nítido isso. e existe uma lenda urbana de que empreender com restaurante é complicado, no sentido de margem, né? A Ou mar... eu não Não, isso. a margem ela é muito apertada, porque você manipula tudo dentro da operação. Então, um pequeno desvio de grãos ou de insumos, por exemplo, isso vai impactar na sua margem. As pessoas acham que não, restaurante ganha-se muito, não, porque as pessoas precisam comer. Ok, as pessoas precisam comer. Mas a margem ela é apertada, a concorrência também ela é muito grande em cima disso. Então, um pequeno desvio você tem no corte errado, numa carne, ou ali, porra, não armazenou corretamente, você perdeu esse produto, compromete muito a sua margem. Né? Então, o controle de estoque ele tem que ser muito grande. Senão, vira o que vira hoje. As pessoas entram no mercado achando que tem uma grande procura, o que realmente tem. Porém, se não tiver um bom trabalho, você entra no processo de, infelizmente, entra como um processo de estatística que faliu mais um restaurante, ou mais um negócio, Então, ou mais um lanche. isso se fala bastante, né, cara? De que o restaurante é complicado nesse quesito aí de ajuste de contas e escala. E além disso, hoje o negócio é domingo a domingo. Não existe mais um restaurante que vou somente abrir durante o dia ou à noite, de segunda a sexta, como era com os meus sócios. Meus sócios eram somente diurno, segunda a sábado, né? Meus sócios na época eram jovens, então eles queriam um negócio para ter um pouco mais também de lazer de vida, poder curtir a vida. Hoje o negócio mudou. Hoje um restaurante hoje que não abre os 2 turnos 7 dias por semana, nem que ele seja muito bom, mas ele vai se comprometer em algum momento em cima disso, porque terá um outro que esse cliente precisará consumir, esse cliente vai encontrar ele e vai dominar ali, ou vai tirar dele ali. Hum. A gente brinca um pouquinho que restaurante é um jogo de rouba-monte, né? Todos os dias a gente tem um número um exemplo de 100 pessoas que vai pedir uma refeição, correto? E eu tenho ali uma oferta de mercado. Se eu não vou abrir, e essa pessoa sempre pede comigo, ela vai para o concorrente. Se ela for bem atendida, correto? Ele irá perder esse cliente, entendeu? Então, literalmente, é um jogo de rouba-monte, né? Não tem um público flutuante muito grande todos os dias, rodando dentro da cidade para procurar restaurantes. Normalmente, aquele público que sempre consome fora de casa, que é o nosso foco, e também acho que é o nosso bate-papo, também poder ensinar o pessoal a como desenvolver e crescer um pouco mais nisso, entendeu? Isso. Eu acho muito legal essa ideia de que você, tipo, não tem essa histórico, porque muita gente que vem do restaurante, o cara tem uma histórico de minimamente ele ter alguma relação com a cozinha, né? Ele, particularmente. E, tipo, você tinha os amigos e aqueles amigos tinham lá uma operação funcionando e você querer investir na operação do amigo, né, cara? Pra poder fazer isso. Sempre fui um cara muito inquieto, falei pra você no começo do bate-papo, um pouco ambicioso, e sempre pelo sonho de empreender e ter o restaurante. Até então, tentei empreender com construção civil, não tive êxito, mas tive experiência. Acho que é um ponto que fica isso muito Difícil legal. empreender na construção civil, né, É cara? difícil, a mão de obra é Difícil. complexa, mas o meu principal erro que eu tive como aprendizado não adianta somente ter uma teoria, você tem que ter a prática. Ou alguém que vai direcionar você para essa prática. E eu não Sim. tinha ninguém, nenhum sócio, nem nada. Encontrei com os meus sócios, hoje meu sócio Mário e Gabriel, são os irmãos Ventura, eles já tinham experiência, eu tinha um pouquinho de bagagem no franchising, e é um processo ali escalonado, de escala, você poder crescer em cima disso. Eu já tinha esse sonho, eu falei, aqui eu vou me encontrar e vou fazer o meu melhor, e hoje são 9 anos ali com nós 3 sócios gerindo as empresas. Mas restaurante tem, mas eu tenho que ser da área. No nosso caso, que é o franchising, ser da área já é um problema. Por quê? Ele vai querer mudar as receitas, vai querer mudar os padrões. E esse é um desafio. Eu prefiro pegar uma pessoa que é crua na área, mas que tenha vontade de empreender com restaurante e desenvolver ela,
isso, o franchising deve gerar em torno disso, do que eu pegar alguém que já é da área, que já tem os seus vícios e moldar, ela é um problema. O desafio de aceitar os padrões é muito grande, a gente passou por várias lojas já assim na nossa rede, algumas ainda estão conosco, e são os franqueados que mais geram desafios aí, e infelizmente também os que têm menor margem, já que é um mercado de uma margem muito justa. São Então. quantas lojas, você falou das empresas, como é que é? Qual o tamanho, qual que é a estrutura hoje dessa? Hoje são 51 operações, chegamos a 92 operações ativas simultaneamente. Paulino, por que vocês... É que vai alongar um pouco, mas eu vou ser muito breve aqui. Não é porque vocês fecharam muitas operações. Vai fazer um ano e meio que nós paramos literalmente no processo de expansão. Fechamos o de expansão e começamos a olhar para dentro de casa. E é um ponto interessante que vai ser até um bate-papo que eu terei daqui a uns dias com o pessoal de um evento aqui em Rio Preto. E é um mercado muito contra o mercado, porque não se fala-se em parar a expansão. Ao contrário, é loucura falar em parar a expansão. Mas para nós foi interessante, porque foi necessário porque a forma que estava, entrava pessoas, correto, mas pessoas que não tinham a aptidão. Então hoje eu falo com maior clareza, com maior segurança, que tem que ter essa aptidão, essa fome de querer trabalhar com restaurantes, independente de ter experiência ou não, do que simplesmente vir pela falsa ideia que restaurante tem muita procura, correto, mas a pessoa entra, se decepciona e fecha a operação. Porque vai dar trabalho. Vai, mas Vai muito. dar trabalho. Gente, para fechar um pouquinho sobre o franchising, o franchising, ele não é uma mágica, não é essa ilusão que às vezes, com todo respeito, algumas redes passam em cima disso. Ele é apenas um local onde tem um manual, que tem uma receita, né? Lógico, uma receita de anos de trabalho, porém alguém precisa ler essa receita e executar ela. Essa pessoa é o franqueado. Se ele não fazer isso, e para ele fazer isso tem que ter O cara tesão. tem que estar com muita vontade, porque um ter pouco tesão, de pô. vontade não vai rolar. Não vai, Não vai rolar. A gente não vai, nós passamos por isso. Hoje nós temos 51 franqueados e são franqueados já muito mais engajados. Hoje a nossa rede ela fatura mais ao mês, com um número muito menor de franqueados e com um esforço muito menor também, porque ficam os franqueados mais engajados conosco, que têm mais relacionamento, óbvio. A franqueadora também mudou seu comportamento, a sua postura. Falamos para os franqueados, a gente ia para a expansão, para retornar para eles muito mais dedicação por parte minha, dos meus sócios e da equipe para ajudar eles. Então isso foi uma somatória de vários pontos. Mas o principal, quem faz acontecendo na ponta é o franqueado. É o esforço dele, entendeu? Não é a franqueadora, não é o líder, né? É a equipe lá, é o franqueador lá, porque é ele que passa para o cliente qual a nossa resposta, nosso propósito de marca e de produto, entendeu? Legal, cara. E eu fico pensando muito nisso, nesse universo de que, vou comprar uma franquia aqui e é por lance de divertir, um negócio diferente, tô com uma grana aqui, vou investir. Não vai. Cara, não vai rolar, cara. Ó, de E coração. restaurante eu acho que é uma coisa que Muito é triste. ainda mais igual você estava falando, hoje em dia, todo dia, manhã e noite, é muito puxado mesmo, o cara tem que querer muito. tem Esses que dias tá- eu fui numa churrascaria aqui e tava lá bem grande. Fecha 2 horas. Era 1h45. Falei, vou na fé. 1h45, 15 Pô, minutos. O cara vai pagar mais dois rodizinhos, tava eu e a patroa. Falei, putz, o cara vai querer vender, né? Entrei lá, cara. Meu, a cara do gerente, ele fez assim, ó. Cara, ele fechou, cara. Eu falei, não vai rolar, nós vamos se lascar aqui. Aí eu fui lá, sentei. Ele falou assim. Eu falei, caramba, eu falei, eu quero, mas falta 10 minutos agora, cara. Ele falou, não, porque nós já estamos encerrando. Eu falei, você não é o dono. Certeza que não é, cara. Não é o dono, cara. Isso não é, cara. Se Isso você não é é. o dono, cara, você fala, meu, filho querido, entra aqui, senta, fica à vontade, eu vou cuidar de você. Esse é o dono, cara. Porque você não pode exigir que o funcionário tenha cabeça de dono, porque ele não vai ter cabeça de dono nunca. Isso é a pior injustiça que você pode fazer, cara. Eu passei por isso recentemente também numa... Não chega a ser uma churrascaria, é um local que serve self-service, mas bem conhecido aqui em Rio Preto, e que tem churrasco ali no mesmo momento. Foi eu e meu moleque, tem um moleque de 8 anos, que é o Lorenzo, segunda-feira passada. Minto, quarta-feira passada. Lá fecha às 14h30, 14h20 fecharam os portões para poder parar os carros. Parei na rua, tinha um aberto, entrei, falei, tem disponível? Não, tá disponível ainda e tal. O atendente falou do caixa. No fundo, tava o gerente pessoal, cruzaram o braço, começou a me encarar. Meu moleque, 8 anos, não entende, né? Falei, filho, quer comer? Não, quero, papai e tal. Entramos, perfeito. Eu falei. Começaram a cochichar.
ali, não sei o quê, tá, isso não é horário, que não sei o quê. Eu parei e falei, pessoal, com todo respeito, cara, tá chato. Tá chato isso, entendeu? Não faça isso perto do cliente, não. Tá dentro do horário disponível ainda. Mas eu vou comer rapidinho, não quero até atrapalhar vocês, não, tá? E já vou embora já. E não é uma refeição barata, né? É. E era o gerente, o dono naquele dia não estava lá. Então, o que que a gente também quer dizer com isso, como você falou muito bem, Rei? É muito difícil conquistar o cliente. É muito difícil, cara. E hoje você tem concorrência do lugar. Numa situação dessa, por exemplo, você fica chateado, você conta pro teu parceiro, pro teu colega, que já começa também já a queimar aquele estabelecimento. E no delivery isso ainda é muito mais difícil. Porque no presencial a gente tem um contato humano, depende da situação, você vê o cliente, você vai ler ele, vai falar, não, vem cá, vou dar para você um brinde, alguma coisa. No delivery não tem esse contato, essa relação humana. E a concorrência ela é muito maior e é uma briga de preço enorme. Se não tiver muito tato, esse tato que eu falo é pelo digital, que é pelo chat, entrega dentro do prazo, uma boa embalagem, um bom produto, entregar no prazo, esse é o principal com o cliente, você perde ele. E hoje estamos falando aqui de uma plataforma de marketplace que é o iFood. Você tem ali na palma da sua mão outras dezenas de restaurantes, você clica e leva esse cliente fácil embora. Então, cara, eu tenho uma mentalidade com relação a isso, de que como dar manutenção nas pessoas a manter o bom ânimo, Uhum. né? É muito difícil, cara. Assim, você tem ali 11 pessoas trabalhando, que nem lá no escritório, tem 11 pessoas que trabalham comigo. E como é que você mantém esse bom ânimo, cara? Essa chama de vontade de vencer. Essa chama de, "Puta, eu quero, não, mas tem que rolar. Não, agora vai rolar." Sabe esse entusiasmo, cara? Como manter esse entusiasmo? Aí eu fico pensando de diversas formas. E uma das formas que eu imagino que para você a dificuldade é muito maior, porque você tem 51 operações com as suas ramificações de pessoas envolvidas em cada uma delas, né? Sim. É muito mais complicado do que a minha. Mas eu fico imaginando que, cara, será que hoje em dia uma educação com as pessoas que estão trabalhando ali, seja CLT ou seja como prestador de serviço, né, um MEI da vida, o cara está trabalhando com você como prestador MEI ou está trabalhando no CLT, cara, educar esse cara no ambiente de uma gamificação, cara, vou gamificar teu negócio. Então, assim, você trabalhando dessa forma, você ganha mais por conta da gamificação. Ou o cara experimentar os lucros da empresa como uma fatia do jogo dele. Então, a gente vive num mundo que é muito desassociado dos sistemas, né? A gente fica muito naquele ambiente patrão, empregado, patrão, empregado, patrão, empregado. Então, como que você pensa em manter esse bom ânimo da galera? Porque, cara, é muito fácil enquanto o cara fala, quero ser empresário, quero ter meu negócio, quero não sei o quê. Cara, para com isso, velho. Você manter 10, 11, a partir de 5 pessoas engajadas num trabalho repetitivo, chato, com cobrança, cara, não é fácil. É muito difícil. E não é para qualquer um. Só uma vontadezinha não funciona. Não. Então, como que você pensa nisso, cara? Como é que você fala, inclusive, com um cara que vem te procurar sobre esse lance de manter um time engajado? Como é que você pensa sobre isso? Vai ser uns 10 minutinhos para explicar um pouco sobre isso. Eu tenho que ir há uns 9, 10 meses atrás para poder falar o sentido disso aí. Nós temos um conselheiro, que é o Daniel Guedes, que é o nosso parceiro lá. O Daniel, quem não conhece, é sócio do Semenzato. Digo que ele é o cérebro ali das empresas do Semenzato. Trouxemos Ele é ele conselheiro da operação. da operação nossa, Entendi. do nosso grupo, e sócio lá dele e de outras marcas também. Em dezembro a gente conheceu ele, fizemos algumas reuniões com a ideia de desenvolver melhor o nosso negócio. Ele está onde nós queremos chegar, então faz todo sentido ter ele dentro do nosso grupo. E começamos em janeiro o trabalho como conselheiro, dele ser nosso conselheiro. E a primeira parte que ele tocou, desenvolver pessoas. Foi a primeira parte. Ele falou, legal, vocês pararam a expansão. Cara. Eu acho que é um grande passo para a expansão, olhar para dentro, desenvolver, é o primeiro passo, desenvolver a cultura de vocês. Nossa. E a cultura, eu falei, pô, legal, mas o que é cultura? Né? É um negócio intangível. Falou, A não. rádio? Eu falei, o que é cultura? Eu falei, cara, é intangível. Eu falei, Paulo, não é intangível. É o que vocês já respiram aqui já. O que vocês aceitam e, principalmente, o que vocês não aceitam aqui dentro. Isso é cultura. Né? Não é missão, visão e valores. Né? É o que os donos já vivenciam e respiram, o que aceitam e o que não aceitam aqui dentro. Primeiro passo. Após isso, ouvir a sua equipe. Né?
ele compartilha muito do processo de gestão compartilhada. Então você tem que ouvir a sua equipe e entender o porquê que eles trabalham aqui. Eles não trabalham para você, eles trabalham pelos motivos dele. E é a sua obrigação, Paulino, identificar os motivos deles. Quando você identificar isso e incentivar isso, aí eles vão trabalhar para ter as conquistas deles dentro da sua empresa e vai fazer com que você tenha melhor resultado. Esse terceiro ponto, aí sim também você ter reuniões periódicas, nós chamamos de rituais lá. Hoje são 2 por semana, né? Toda segunda-feira e depois toda sexta-feira. Que são rituais para você reforçar isso e, óbvio, as reuniões one-on-one ou as reuniões de feedback individual. Sabendo que o colaborador X, o que motiva ele não é o salário, é o reconhecimento à frente ao público. Você vai incentivar isso nele. Já o outro colaborador, tem o João lá, por exemplo, ele odeia TP nas costas. Ele falou, eu não quero TP nas costas. Eu quero o quê? Dinheiro no meu bolso. Então é isso. Já o outro, por exemplo, ele não quer, ele só quer realmente que você leve para ele ou dê uma folga para ele ter feito algo diferente. Então não é nem um salário, nem um reconhecimento. Ele falou, como você vai fazer isso, Paulino? Ouvindo os seus colaboradores. Pois é, cara. E nós começamos a fazer isso com a nossa equipe interna. Hoje, pessoal, eu posso ficar viajando meu sócio também uma semana, lógico, não abandono o negócio porque eu amo o que eu faço, mas 1, 2 semanas fora, o negócio vai tocar tranquilamente, sem preocupar se alguém abriu ou não o escritório. Só que o desafio da equipe foi fácil, porque eles estão ali do nosso redor. O desafio foi com os franqueados. Cara, isso é muito louco, né? Eu falo o que você me falou, eu cheguei a me arrepiar hoje, eu não trabalhei, cara. Eu não trabalhei e o meu escritório ele funcionou sem eu falar bom dia. Cara, isso é muito louco quando isso. Eu achava que isso era impossível. Isso é cultura, pô. Eu achava que isso não acontecia. Eu achava, cara, isso não existe, isso é mentira, isso não é possível que aconteça. E isso, a partir do momento que você estabelece exatamente o que você está falando, cultura, ouvir, deixar a pessoa trabalhando num hype, né, cara? Ali num momento de pretensão com aquilo, cara, o negócio funciona. Funciona. Eu tenho lá um menino, eu vou ter que citar ele, não tem como não citar ele, que é o Wesley, que é o meu coordenador lá, que é meu braço direito. Depois tem outros também, mas esse é o mais próximo a mim ali. E o moleque é um avião, pô. O moleque é um avião. Eu brinco lá, que tem o desenho Pink e o cérebro, né? Eu brinco que ele é o cérebro, eu sou o Pink. Eu tenho a força ali, mas o cérebro realmente é ele. E ali eu posso deixar tranquilamente. Ele faz além de mim. Não é fácil achar pessoas assim, mas a gente acha. O que a gente, Não é. o que a gente precisa é continuar procurando, né? Porque a gente vai achar alguém com fome. E o principal, entender o motivo com que ela quer trabalhar. O Wesley, por exemplo, ele quer empreender, o sonho dele é empreender. E eu incentivo muito E isso prende nele. no seu CNPJ. Exato, que é o intra, né? Empreendedor. Eu incentivo muito ele. Falei, cara, aqui você tem essa oportunidade de ganhar um pouco mais, ganhar conhecimento. Então, no começo do ano, ele falou, eu vou sair. Eu falei, mano, você não vai sair. Não, mas não sei o que, as metas que você quer, tal. Eu falei, irmão, você não está entendendo. Nesse ano a gente vai aprender muito mais com o nosso conselheiro sobre o nosso negócio. E para você, essa experiência aqui vai ser válida para o seu negócio daqui a 1, 2, 3 anos. Então você vai ficar aqui, pô, você não vai sair. Né? A gente tem um papo muito aberto ali, né? Então tem uns palavrões que vai lá de vez em quando, mas ele entendeu isso, hoje ele está lá. Eu posso tranquilamente, pessoal, não falar com o Frank nem nada, ele vai fazer muito melhor do que eu. Mas lógico, além disso, aí ele começa a construir a equipe dele com essa mesma cultura, com essa mesma cultura, esse mesmo fluxo. O que é interessante para os nossos franqueados começarem a entender isso, e esse é o desafio que estamos vivendo hoje. Por ser a cultura parecer algo intangível, as pessoas não acreditam, ou até acreditam, mas elas não vão perpetuar nas reuniões de feedback, ouvir o colaborador vai parecer chato, mas depois de 6, 9 meses, eu garanto, com esses rituais, você começa a colher resultado. Então, você me perguntou como motivar e engajar pessoas, é isso, fazendo com que eles se sentem pertencentes Pertencimento. àquilo lá. Hoje, reforçando o papo do Daniel, então por isso que tem que voltar 9 meses atrás, o Daniel ele tem uma metodologia que é o seguinte, que é a gestão compartilhada. Então hoje a governança corporativa que tem dentro do Mineiro hoje é exatamente isso. Participam os meus sócios, os conselheiros e 3 heads, né, que é o Wesley, a Jennifer e o Guto ali, aleatoriamente, do marketing. Lá não tem crachá, dono ou conselheiro, lá todos são iguais. Então a gente traz os desafios daquele mês ou que a empresa está passando para a mesa e todos dão uma opinião e vamos acatar a melhor opinião, a gestão compartilhada.
Naturalmente, quando vem a ideia, por exemplo, do Wesley, da Jennifer ou do marketing, se é a ideia deles em cima disso, eles irão se engajar muito mais em fazer aquilo colocar em ação do que se fosse o dono. Sim. Então começa a empresa a andar sem a gestão do dono. O dono somente, vamos brincar ali no futebol, no esporte, é somente o técnico, que dá ali as facilidades, dá um melhor campo, um melhor uniforme, a água sempre gelada, mas quem vai correr em campo, quem vai fazer isso acontecer é o colaborador. A partir do momento que ele entende que ele pertence àquele negócio e você reconhece isso ele. E lógico, depois, né, pessoal? Há lá muito meritocracia. Também, financeiramente falando, pô, o cara cresceu, desenvolveu, uma pessoa proativa, tem garra, tem Sempre fome. vai ter um melhor que o outro, né? Vai ter, vai ter. E tem que reconhecer essa pessoa. Eu acredito em meritocracia. Você Tem que acredita nisso, reconhecer. Rafa? Meritocracia, o que você acha disso? Você dá pra falar horas, hein? Hã? Dá pra falar horas. Eu quero te ouvir. dá. Eu quero te ouvir sobre meritocracia. Eu nunca tinha feito essa pergunta pra você. Antes de mais nada, é o seguinte: depois de você ouvir tudo isso aqui que a gente conversou, amanhã eu espero que você chegue lá naquele tribunal e meta o pé naquilo. Vamos com calma, vamos com calma. Eu acredito em meritocracia sim, mas ela tem seus lugares. Interessante, fala mais. Tem um vídeo muito interessante que eu vi uma vez que foi o que me convenceu, porque é do Pirula, ele falando sobre isso. Falando que, por exemplo, quando as pessoas partem de um mesmo lugar, com os mesmos recursos ou parecidos, você pode falar em meritocracia. Agora, você pegar alguém, vamos dar um exemplo, pegar alguém que está lá no Afeganistão agora e um que está lá em Nova York. E falar Como é que você vai falar de meritocracia? E falar que vai ser só pelo mérito é você Então negar você a acha realidade. você acha que então o capitalismo 100% não funciona? Não, então, é o que eu tô falando. Eu acredito. Funciona desde que disponível para todo mundo igual. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem. Só que assim, é nesse sentido, de que você não pode esperar com pessoas com condições extremamente diferentes, né? E ele fez um vídeo, deve ser uma meia hora de vídeo, e ele fala, por exemplo, da alimentação. Uma criança que for mal nutrida, ela vai ter uma formação ruim do cérebro, ela não vai conseguir competir igual. Então, tem seu lugar. Mas a gente não pode também negar a realidade de achar que não, qualquer um pode fazer qualquer coisa, que não é. O anão não vai jogar basquete. Quem nasceu para ser lagartixa não vai ser jacaré. Assim, todo mundo pode melhorar muito, pode crescer muito. Mas nem todo mundo pode ser o Elon Musk, nem todo mundo pode ser o Zuckerberg. Não, aí talvez eu até tenha acreditado nisso em outro momento, mas hoje eu vejo que todo mundo pode chegar longe, mas No seu longe. Eu acho que, por exemplo, pelos recursos que eu tinha, eu acho que eu vim no meu longe, eu acho que eu consegui muita coisa. No meu longe, que para muita gente, se pegar um Nelson Williams da vida, eu sou uma fagulha perdida no meio da areia ali, que despercebida. Mas no meu, acho que no meu, eu acredito que acabei indo longe, assim. Acho que esse lance do seu longe é muito louco, né? De você falar, cara, onde que eu posso chegar com o que eu tenho para poder fazer eu acredito que assim, a grande maioria das pessoas vive 30% do que elas poderiam. Então, assim, tá legal. Gostei. são poucos que... Grande maioria das pessoas vive 30% do que poderia. O David Goggins fala isso no livro dele lá, que eu gosto muito, que ele fala que... O Rafa é enciclopédia, viu? Eu estou vendo, tô aqui, mano. porra. Ele vai te bom dar ouvir ele, né? Ele vai te dar uns quadros. Não, ele não É fala bom, nada. é. Quando ele falar, eu aqui, nós dois é o mesmo perfil, né? Mas ação. Não vai pro front. Só que ele lá atrás, ele já tá desenhando, ele tá fazendo o quadro, ele fez 4 fórmulas de física e ele leu 5 livros para poder falar um parágrafo. Bom ouvir ele, pô. Não, então é isso. Eu acho que assim, todo mundo pode chegar, pode crescer e tem muito para expandir. Mas eu acho que esse papo, ele acaba jogando, às vezes, uma pressão, uma culpa. A pessoa, às vezes, já está fazendo muito, né, da onde ela saiu. Perfeito. Mas é o que eu tô falando. A cobrança acaba prejudicando qualquer êxito que a pessoa. Já vi muita gente assim. Muita gente assim. A pessoa se culpa tanto e tem tanta cobrança interna que ela não consegue sair do lugar, cara. Não, mas não sei o quê, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque não sei o quê, ela tá com isso na cabeça. E essa culpa, eu já vi isso assim de gente muito próxima, cara, que não consegue dar mais por conta daquela sentimento de culpa, de autocobrança. Esses dias lá no Achievers, lá o pessoal entrou numa discussão o JJ fez um post falando sobre largar a faculdade. Aí falando, assim,
Os bilionários geralmente largaram o estudo em algum momento. Mas aí você já olha e já fica meio assim, só que aí na legenda ele explicou. Né? Ele falou, ó, realmente isso acontece e tal, mas não é só isso, né? Você tem que ver outras coisas também. Que você pega um Steve Jobs, um Elon Musk, são caras que têm uma inteligência muito acima da Os média. caras largaram a Harvard, né? Tem isso também. Então, Né? assim, eles largaram A lá. Harvard. Então, então, assim, você vai ver esses caras estão nos Estados Unidos, esses caras têm um QI muito acima da média, esses caras às vezes tiveram indicações. Então, assim, não é desmerecendo eles, mas nem todo mundo vai chegar na onde eles O chegaram. Zuckerberg ele fazia, viu um negócio dele que ele fazia programação de joguinho, de videogame antes no ensino médio, tipo assim, na high school. Tipo, o moleque já fazia programação. Quando ele foi pra facul, meio que foi meio já. Tem uma história muito doida do Bill Gates também, que fala-se muito e fala, o Bill Gates ele estava na única escola que tinha computador na época. Porque foi assim, nos primórdios, os primeiros computadores. Então você fala, se o Bill Gates não tivesse naquela escola, talvez não teria virado o que ele virou. Então tem o fator sorte, tem o incentivo, tem as condições, Ambiente, né? e tem também a pessoa ir lá isso não estou negando isso, É. mas Você é acha mais que. complexo, né? Então, você acha que a transpiração ela come o talento no café da manhã? É outra que dá uma boa discussão, né? Dá uma boa discussão Essa é essa. boa, vamos falar a respeito. Essa eu Porque, não tinha te perguntado ainda. Eu já ouvi muito isso, cara. então, é que a gente cai nesse problema que as pessoas hoje elas são muito ou é isso ou é aquilo. Então você não consegue falar, não, é as duas coisas. Eu acho que assim, todo mundo pode ser bom de bola, mas nem todo mundo pode ser o Messi. Hum, hum. Se eu falar, se eu tivesse pegado desde criança, falar, vou treinar 16 horas por dia e tal, eu não ia ser o Messi, porque o cara também é especial. Então você pode ser muito bom, mas ser o Messi, ser o Federer, acho que não é para todos, não. Você pode chegar num teto muito longo, muito alto, mas então é isso. Acho que tem as duas coisas, tem o talento e tem E tem um cara que tem o talento e ele tá pouco ligando pra isso, né? Uma vez Mas fala a eu. sua opinião, depois fala o que você Cara, é pensa isso. também. Uma das coisas que mais me marcaram na vida sobre esse tema é que eu treinei um tempo na academia do Demian Maia, né? Que era, cara, um cara muito relevante no UFC de jiu-jitsu. E ele era, assim, o cara da academia lá, mas ele eventualmente dava uma aula lá, mas você via o cara treinando o tempo inteiro. E ele treinava com caras 3 vezes do tamanho dele. E ele sempre, né, um cara absurdamente inteligente para o negócio. E eu tive a oportunidade uma vez de fazer essa pergunta pra ele, cara, se ele sentia esse talento pra aquilo ali que ele fazia, porque ele ia lá no UFC, ele pegava os caras, todo mundo sabia, ó, eu vou fazer uma queda numa perna e esse cara vai cair. E o cara fez isso anos e todo mundo caiu. E todo mundo sabia e treinava não cair. E o cara fazia isso. O que acontece? Ele falou, cara, eu nunca me achei um cara muito talentoso pra isso. Na verdade, eu acho que eu nem tenho muito, mas é que eu faço isso todos os dias. É no meu aniversário, é no Natal. E quando tem camp, que eu tenho luta, eu treino todos os dias, no mínimo 8 horas por dia. E quando não tem camp, eu passo todos os dias treinando. Eu não tenho Natal, Ano Novo, aniversário do filho, são todos os dias. Então eu só venci mesmo pela repetição. E aí eu achei louco isso. Falei, caramba, bicho, esse cara tá falando desse jeito, né? Que louco absorver isso. E as pessoas que treinavam lá com ele falavam justamente isso, que era uma questão de domínio de repetição, de transpiração mesmo. O cara fez tanto aquilo, que o cara virou aquilo. E como você vê também outras pessoas que, cara, às vezes o cara nem faz uma aula. Isso acontece muito com música, né? Com música acontece muito isso, cara. Não, né? Eu fiz faculdade de música antes de ir pro direito. E me frustrou muito. Porque eu via um cara que ele tava na faculdade, ele estudava o dia inteiro e ele ficava decorando as partituras, ele lia de primeira vista. E aí chegava um cara que estava no primeiro ano da faculdade, o cara não lia bolufas nenhuma e ele tocava tudo aquilo de trás para frente, de frente para trás Pô, que dom, né? é. Então tem muito isso, né, cara? Então é aquele lance. É uma balança aqui, né? Nem tão lá e nem tão cá. Mas é interessante saber que as duas coisas existem. Eu acho isso, que você pode chegar muito longe,
em tudo, com esforço e tal. Mas ser o melhor do mundo, ser um Messi, ser um, sei lá, um Bach da música Uhum. clássica, tá? Eu acho que tem que ser o extremo da dedicação com o talento que o cara nasce com ele também. Eu acho que para você ser extraordinário, assim, Cara, vocês dois acham que a necessidade de sobrevivência de um homem, tipo assim, o cara ele precisa sobreviver. encarnou o filósofo agora, Não, Essa... desculpa, questões meu momento, existenciais. desculpa, meu momento, desculpa. Cara, imagina o seguinte, aí vocês dois, né, com perspectivas aí, né, do ponto de vista de vocês, é isso. Principalmente você, com toda essa sua história e tal, da maneira que você falou, cara, eu vim de Minas, eu trabalhava na roça, e o meu sonho era colocar um terno lá e trabalhar num outro, vestido de outro jeito e tal, para poder, meu, crescer na vida por esse caminho. Você acha que a necessidade de sobrevivência do cara é o estímulo suficiente para ele conseguir, tipo, alcançar os objetivos dele? Fala, cara, eu preciso sobreviver. Ou o fato dele ter que necessariamente sobreviver não é um estímulo necessário, mas e sim o fato do cara ter um ego naquilo. Falar que eu quero porque eu quero me sentir. O que que de repente pode ser mais motivador, você acha? A necessidade de sobrevivência ou o ego do cara para poder falar, não, cara, eu consegui chegar lá. O que que vocês acham a respeito disso? Eu vou entrar um pouquinho no teu assunto anterior, só que você falou que eu acho que nem somente a pessoa querer, né, ou se comparar no mesmo nível que ela. Pô, eu nasci na favela, o outro teve um estudo um pouco melhor, não como eles competirem. Interessante que você falou, porque eu também mudei de opinião sobre isso também. Até então eu tinha opinião que não, todos são iguais. Independente de classe social, todos têm a mesma oportunidade. Daniel é muito provocativo, falei pra vocês, ele falou, pô, vocês não têm cultura, né? Vocês precisam estudar, ler livro, e eu odeio ler livro. E eu comecei nesse ano a ler, e tem um livro que fala muito Vou te dar uma sobre... dica então. Hum, Audible? Audible, da Audible. Amazon. Audible, da Amazon. Cara, é um lugar para você ouvir os livros. Isso tá me ajudando absurdamente. Não, é muito bom. Eu gosto muito de podcast, assisto muito podcast. Mas ele queria que eu lesse o livro, comprasse e fosse ler. E eu comecei, pô. Comecei, hoje virou um hábito. Hoje, diariamente, eu leio os livros, como virou um hábito. E um dos livros fala um pouco sobre isso. Você não pode comparar as pessoas de igual para igual. Porque cada um tem as suas crenças, as suas limitações, como elas foram desenvolvidas. Às vezes um corte na sua mão para você é uma coisa, para mim é outra. Né? Então você não pode comparar, muito menos o acesso. Porque hoje o acesso pode ser igual, mas para aquela pessoa não. Acabou sendo o Bill Gates, por exemplo, que já tinha acesso a um computador anteriormente. Então mudei minha opinião também. Eu achava que não. Meu irmão, se você está nessa fase é porque você quer. Eu tive a oportunidade, mas eu tive a oportunidade. E se meus pais, porque eu não tinha ainda autonomia, se meus pais não tivessem vindo para cá, onde eu estaria hoje? Hum. Então mudou um pouco sobre isso. E o que você perguntou, Rei? Acredito que somente, eu acredito mais na ambição, no ego, do que na questão de você poder se manter, Para entendeu? poder sobreviver. Para sobreviver. Entendi. Por quê? Tá? Você o sobreviver é muito relativo, né? Para você pode ser o sobreviver, por exemplo, e ter uma certa condição X de vida e tá tudo certo. Ah, sim, tá bom. Assim tá bom. Ou, não, eu quero mais e posso ter É essa... mais fácil se É conformar. mais fácil. Entendi. Concordo plenamente contigo. Tem pessoas que têm um dom, pô. Não adianta, né? Você pode estudar ou você pode treinar o melhor possível. Você será bom, mas não será a principal referência em cima disso. Mas acredito muito na vontade e na dedicação, Rei, para que você possa desenvolver. Eu acho que cruza os dois ali, entendeu? Sim, sim. Mas eu julgava muito antes, mas muito. Eu falei, irmão, você está nessa situação aí, é porque você quer. E eu fui aprender e entender isso na dor que não é bem assim, não posso julgar a pessoa, não sei o que ela passou, não sei o que a dor significa para ela, principalmente um colaborador, por exemplo, franqueado, né? Só para poder fechar um pouco aqui nessa minha visão, o franqueado às vezes ligava lá, poxa, meu colaborador não veio hoje, irmão, vai pra cozinha, porra. É, não É tem o essa, hein? simples, é o óbvio, mas o óbvio para mim não é para ele. É, o óbvio precisa ser dito, né? Tem que ser dito, né? E o que para mim pode ser simples, porque eu já tive alguma experiência com isso, para ele não é. Então eu não posso também julgar ele. Tem muito a ver com o que você falou, mudei de opinião também, depois comecei a estudar e ir um pouco mais a fundo estudando sobre isso. Legal, cara. Porque a O gente que vê que esse você acha problema. disso? A gente vê esse problema das pessoas entenderem o meio termo, né? Porque
Do outro lado também, como que a gente vê em rede social, você vê lá um cara que chegou longe, aí vem alguém, mas também, né, pra mas ele é também. fácil. Hum. Então você vê, meu, não é nem uma coisa nem outra, né? Isso. Mesmo o caso do Messi, E que eu ainda mais falei. aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você ficar rico, cara, você cometeu um Ferramos. pecado tremendo, você vai ser odiado, já começa É, pela sua Mas é família. cultural, né? As novelas já mostram isso, E né? fora os seus amigos de infância que vai falar assim, ó lá, tá dando golpe, tá roubando, tá não sei o quê. Ou então, isso aí tinha chance lá, o fulano ajudou. Exatamente. É sempre assim. aqui é um problema muito sério, cara. Essa questão da mentalidade aqui É terrível. é assustador, assim, como que se prosperar aqui Muito é difícil. um crime capital. Você vai ser Piadinha de detestado. advogado. A gente tem um monte para contar aqui, por exemplo, de advogado, entendeu? Brincadeira. Mas mas eu vejo que isso é muito cultural, tá? Pegar as novelas, por exemplo, não criticando, pelo amor de Deus, mas a novela ela já mostra aquilo, né? O cara que ficou rico, e ficou rico por alguma coisa ilícita, entendeu? Ou ele roubou, ou não sei o quê, ou aquela visão de que essa fala eu acho ridícula, né? Que para um ganhar, o outro tem que perder. Lógico que existe negócios de má fé, isso sempre vai existir em qualquer lugar, mas aquela ideia, pro patrão ter ficado rico, quem perdeu foi o colaborador. Não acredito nisso. Muito menos nessa geração atual hoje que a gente vive, pessoal, que essa questão da hierarquia militar, manda quem pode, quem tem juízo, isso está acabando, né? Hoje é mesmo o que eu acredito, é uma gestão de em conjunto com o colaborador, que todos os dois estão ganhando em cima disso, mas é muito cultural nosso, entendeu? Cara, esse lance de você vê, né? Gestão de pessoas, hoje em dia, isso aí é um tema. Cara, eu acho que se a pessoa já tem essa consciência de gestão de pessoas dentro de qualquer coisa que ela faz na vida, cara, a chance dela de perseverar é muito grande, cara. Se procurar entre os CEOs ali, mais procurados na área. E não é tratar os outros bem, gestão de Não, não pessoas. é. As pessoas acham que gestão de pessoas é tratar os outros bem. Não Fala, é, amiguinho, cara. que legal. Errado. Você tem que liderar as pessoas para dar resultado. Exato. Entendeu? É difícil, mas também não é tão difícil. Você procurar estudar e desenvolver. Mas é das áreas mais procuradas hoje, cara. Gestão de pessoas. Sim. Entendeu? Eu costumo falar lá no escritório, né? Esse lance, olha, aqui, por incrível que pareça, não é uma democracia. Né? Tem uma linha Não, sim, vertical, sim, sim. mas vamos sentar aqui, vamos ouvir, vamos encaixar de acordo com o que dá. Então, claro, você tem que ouvir, fazer aquele ambiente de pertencimento, como você falou, eu acho que é sensacional. Mas também, Mas cara, liderando. Mas liderando, liderando. porque se for uma democracia, não, peraí, vamos fazer uma votação aqui. Isso, liderando, você mostrando o norte, ó, pessoal, É. o caminho que queremos seguir É é aqui. chegar aqui, entendeu? Exato. Para chegar lá, o que a gente pode fazer? Senão você vira bagunça, entendeu? Você sabe que, assim, eu perguntei isso pra vocês porque, cara, eu ouço muito hoje em dia, assim, às vezes eu ouço superficialmente, né? De uma galera, de uma classe de homens, assim, de uma idade já, cara, pra cima dos 30 anos, ali, pra 40 e tal, totalmente desinteressado, cara. Não tá afim de nada. Não tá afim. Fala, cara, não, mas isso aqui. Não, fazer, não, tá bom, assim. E aí, cara, isso é um risco para a sociedade absurdo, porque a mulher não vai querer ficar com esse cara não vai prover a família dele, esse cara, ele é uma aberração para a função social que ele precisa para poder exercer ali dentro do ambiente familiar. E aí, como dizia o meu velho patrão, a banana vai comer o macaco, cara. Exato, exato. Por um negócio, existe uma inversão de papéis, de valores tremendo. O cara fica domesticado, velho. O cara fica literalmente domesticado porque inverteu todo o jogo. Mas tá tudo ligado, né? Porque você pega no Brasil, eu vi as notícias falando que é a porcentagem mais alta dos nem lá, né? Que é o nem estuda e nem Nem trabalha. trabalha. E tá tudo ligado, porque se eu acredito que trabalhar não vale a pena, né? Que é tudo exploração, que é tudo uma opressão, eu vou sair de casa para quê? Então, uma coisa conecta com a outra e vai gerando, só vai piorando. E a tendência é que quem, quem trabalha vai ganhar cada vez mais, porque tá cada vez mais raro você achar gente que faz as coisas bem feitas e tal. E que essa galera vai ficar mais para trás e essa mentalidade ela trava o Brasil de uma forma Pois é, cara. assustadora. Eu fico meio. Eu tenho dificuldade para poder lidar com isso às vezes. Porque eu vejo um cara, às vezes o cara, tipo, tem a família dele, então não sei o que, não sei o que. E a mulher agarrada no trampo e fazendo grana, e o cara. Parado, pô. Falei, cara, se a sua mulher tá ganhando X, amigo, você tem obrigação de ganhar 2x, velho. Exato, eu penso igual. Entendeu? Porque o dinheiro acalma a fera. Não é que a gente vive pro dinheiro.
Mas o dinheiro acalma a fera, irmão. Lógico. É isso. Não, porque é uma união, porque é uma só carne. Legal. Mas faça o seu papel depois você pensa nessa questão ideológica aí, meu irmão. Porque senão o negócio vai desandar. Eu fico vendo isso, aí eu fico às vezes me refletindo internamente. Falando, mas será, cara, que eu tô exagerando às vezes, né? Será que é isso mesmo? Porque eu acredito que o negócio desanda literalmente, cara. Eu venho. E vai caindo numa escala, né? De, Sim, sim. As gerações vão é, colher isso. Eu venho, falei para vocês, dos meus pais nesse ponto, que é o trabalho. Sempre foi o trabalho, né? Ainda os meus pais, né, aquele trabalho sem você pensar, né? Hoje a gente trabalha aqui desenvolvendo, buscando uma melhor forma de ser melhor remunerado em cima disso. Mas eu sou um cara totalmente indignado com isso. Vou usar o popular, eu fico puto pra um caramba. Quando você vê pessoas aí que têm a oportunidade, ou estão empreendendo, ou colegas, cara, que tem tudo, mas não trabalha. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu falo muito bem, não, mas pra que eu vou trabalhar? Entendeu? Né? Eu vou fazer meu básico aqui, eu vou apenas sobreviver. então. Apenas sobreviver. Eu falei, porra, você tá aqui pra apenas sobreviver, irmão. Você pode muito mais, entendeu? Pode desenvolver muito mais. E não somente financeiramente, ajudar mais pessoas, Sim. entendeu? Né? Desenvolver outras coisas. Cara, a função social que você faz a partir do momento que você contrata alguém pra trabalhar com você é absurdo. Não, e além disso, o que eu vejo também, tá? Um exemplo. Chega uma fase na vida que você ajudou ali a sua família, você mesmo, fato, né, as pessoas ali queridas à sua volta, você começa a poder retribuir isso também para a sociedade. Exato. Pô, ajudando ali com a doação de uma cesta básica, que você poderia ajudar, se fosse um salário mínimo, por exemplo, ou uma instituição, pô, você está ali gerando um auxílio às pessoas. Mas eu não, tá tudo certo, tá tudo bem. Então eu falei, porra, cara. Eu penso bastante nisso, cara. Penso bastante nisso aí, às vezes. Eu fico dando uma meditada nesses assuntos, assim, aí eu paro um pouco pra não ficar meio nóia, né? Você comentou um pouquinho mais, que eu vou trazer uma visão do Daniel. Eu falo do Daniel porque eu admiro muito ele, enfim, essa mudança nossa Rafa, veio muito dele. deixa eu pegar uma pausa rápida. Claro. Você vai ficar bravo, mas eu preciso do banheiro, cara. Por Eu tenho que favor. fazer. Não, Deixa vai eu lá, pegar os vai. nossos ouvintes, eu vou até o banheiro. Todos os podcasts, os caras vão no banheiro e voltam. Lógico. Todos. Nós não temos Por que não, pô? nós não temos a mesma fama, nós somos humildemente um podcast pequenininho. Mas a gente já começa imitando os grandão. É justo, ó. Tô aguentando. Pensar grande, pô. Você não tem vergonha, né? Brincadeira, cara. Não tem capacidade no banheiro de começar Cara, o não negócio. aguentei, cara. Tomei muita água. É bom, tá muito quente. Tá doido. Mas pode continuar, pode Não, show. Essa vida de atleta, né? Treinando 8 vezes por dia. O Daniel, Rafa, ele é filósofo, né? Ele é filósofo, então eu gosto muito de ouvir ele. Tem uma opinião muito diferente do que eu acredito, né? E tem essa questão do pensar e antes de falar e o porquê das coisas. E eu perguntei pra ele, falei, cara, ele não dá muita abertura para as coisas pessoais. Falei, ô Daniel, o que você pensa sobre política? Né? Um lado ou outro, enfim, direita ou esquerda. Ele falou, Paulino, naturalmente eu sou empresário. Né? Naturalmente sou empresário. Acredito que sim, o capitalismo ele é uma forma que traz renda para o país. Porém, o socialismo ele é muito importante. Senão começa a vir a questão de só quem ganha mais sempre vai ganhar mais e vai aqui descartando esse pessoal. Até porque a gente, como empresa, a gente precisa de pessoas para atuar a nossa empresa. Para mim, o mundo ideal fosse um meio campo em cima disso, que é um pouquinho como você falou, né? Ter o capitalismo, mas também ter a melhor distribuição em cima disso. E foi interessante ouvir ele porque você falou muito bem essa questão da divisão que existe no país hoje, seja social, seja religiosa, seja gostar de um, gostar de outro. E ele traz um pouco esse equilíbrio, acho que tem um pouquinho a ver também com o que você comentou, né? Que é refletir não somente no seu, mas também na vida do outro e o impacto que você gera em cima disso. Entendeu? A gente vê essa dinâmica aí de esquerda e direita, porque a direita às vezes leva as coisas muito para essa questão do valor do trabalho e tudo mais, que é importante, e a minha tendência é mais para esse lado. Só que é o que a gente estava falando, que se falar em meritocracia, por exemplo, tem gente que não tem condição para disputar. Então, eu acho que o Estado tem que dar esse mínimo aí para que todo mundo tenha o mínimo, para o cara poder, né, ir atrás e tal. Porque se você não der o mínimo, não tem como você querer cobrar que o cara brigue em igualdade de condições e tal. Mas as pessoas, a questão da ignorância está complicada. Então, isso Hoje eu vi, bacana de falar, hein? não sei se eu te mandei, o cara pergunta
na rua pra moça, qual que é a música que você mais detesta? A música. É, estilo musical. Aí ela, música clássica. Aí, e o que você gosta mais, assim? Ela falou, funk tá na moda, né? Nossa. Eu falei, putz, Doído isso, não? o É. futuro é triste. Então, cara, a ignorância é uma coisa que eu acho que hoje em dia deve ser considerado uma doença já, deve ter um CID já para isso, porque tá difícil, cara. E aí eu acho que assim, né, a gente que busca conhecimento, cara, meu, no início aqui a gente tava falando, né, o Rafa lê muito mais do que eu, mas ele falou, cara, lê esse livro, lê isso, aí eu coloquei esse aplicativo me ajudando, porque eu não tenho tempo de sentar para ficar lendo. Mas o áudio aqui foi animal, cara. Você tá fazendo academia, você tá, né, você tá dirigindo, você tá correndo, eu gosto muito de correr hoje em dia, vai correndo, cara, você lê um absurdo, um monte de coisa, né? Então, cara, é absurdo quando essas leituras, o quanto elas trazem de insight, de direcionamento, cara. Direcionamento para as coisas. E eu acho que a gente faz muito quando você pega alguém que você tem proximidade, aquela pessoa não tem alguns acessos, exatamente como ele fez aqui comigo. Fala, cara, esse livro é legal, isso aqui é bacana, isso aqui é isso. Cara, eu pego outras pessoas que não têm acesso, tem dificuldade alguma, eu falo, cara, você já experimentou ler isso aqui? Ah, mas não pode ler. Se ouve. Ouvi. Não, mas, cara, então já é um caminho, já é um norte, cara. Você sai da onde você tá e você anda um pouquinho. Então, às vezes, dá alguns exemplos para tirar as pessoas desse mundo de ignorância é alguma coisa que se faz minimamente, porque às vezes é triste de ver, porque a ignorância é algo que a pessoa sofre. Ela por si só, ela começa a sofrer assim, absurdamente, cara. Virou uma doença, como você falou, Rei. É, Você pega hoje nas redes sociais ali, é muito fácil, né? Você vê uma postagem, ou do Joel J, do Joel J, por exemplo. Eu gosto muito de ir nos comentários, né? Tem os extremos. Tem o que defende a pessoa até o fim. Pior erro é olhar os comentários. O que também é errado, porque nem tudo é verdade. E o que também que é ignorante ou extremo também, que queima também ao fim. E a pessoa dedica tempo para poder comentar postagens assim, seja de um lado ou seja de outro. E deixa de viver a vida dela, que é o importante, pô. exatamente a vida do outro, Do né? outro, cara, do outro. Seja a pessoa que defende a pessoa ou a que odeia aquela pessoa. É, Ah, a gente acabou de viver isso agora recentemente, por exemplo, na política, na prefeitura, pô, cidade de São Paulo, como legal. referência, entendeu? Né, seja qual fosse o lado, as pessoas investindo o seu tempo e deixando de viver a vida delas por causa disso, entendeu? Legal. Cara, e com base nisso tudo que a gente falou aqui hoje, nisso tudo que a gente tá batendo esse papo, você se mostrou um cara muito humano, né? Muito interessado em crescer. Onde que você pensa em chegar nisso, cara? Você, meu, veio do Uhum. nada, desenrolou 50 operações aí dentro da franquia, o negócio, né? Foi lá no iFood agora, falou, olha, é isso mesmo, deu ali acredito que deve ter sido um sentimento muito prazeroso para você de Porra, demais, realização, né, cara? Ir demais. lá e falar, meu, olha, isso aqui, né? Tá aqui, tá feito. E onde você pensa em chegar, cara? No iFood foi interessante porque o É, Bruno. conta esse prêmio aí, o que que foi exatamente. O Bruno, que vocês conheceram, estava do meu lado ali e tal. E ele ganhou, ele pulou no meu colo, tal, tava de óculos, amassou a porra do meu óculos e subiu, porra, e aquilo já passou energia, né? Um monte de energia e tal, pá, já passou energia. Aí começou o nosso, tal, mineiro, mais dois concorrentes, tal, beleza, só que bateu o mineiro. E eu sou um cara assim, cara, eu sou um cara, eu expresso muito o meu sentimento, né? Seja às vezes um pouco de ira, seja meio de emoção também e tal, enfim. Eu falei, eu vou me controlar. E tava o Ed, falou, cara, se controla. Não, Rei, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, Rei, vou me controlar. A hora que bateu, cara, já fechei o olho já, comecei a gritar. Tava o concorrente na frente, comecei a gritar lá, uhul, tal, subi no palco. Chamei os franqueados, que foi o franqueado quando eu falei, não, vem no palco também, vocês vão subir todo mundo junto, tal. Foi um auê total. Depois que eu fui ver, eu vi e fiquei com vergonha. Mas o que acontece? Eu sou muito disso. E para nós, esse reconhecimento que nós tivemos ali desse troféu, e o mais legal é que ele vem por parte do cliente em reconhecer nossa comida, a nossa entrega, mediante a várias outras grandes marcas no mercado, deu um pouco esse gás de falar, poxa, cara, nós podemos muito mais. Hum. Nós podemos muito mais. Estamos no caminho correto, né, acho que é ouvir e atender a necessidade do cliente, principalmente no delivery, que a entrega tem que ser rápida, tem que ter um bom produto, é obrigação, e a gente defende muito isso dentro da nossa franqueadora, mas a gente precisa levar essa marca para muito mais lugares. Então, a nossa projeção para o próximo ano é voltar ao processo de expansão, mas um formato diferente. Estamos testando uma cozinha aqui em Rio Preto Industrial, em que nosso projeto é não ter fogão
nos nossos restaurantes. Eu cozinho tudo aqui, mando para as nossas lojas somente vai tirar ali o congelado, fazendo um processo Mas de isso nacional? Sudeste. Sudeste. Inicialmente Sudeste. Entendi. Sudeste, inicialmente. Aí depois vai ser Master Franqueados, né? Vem o Master Franqueado que ele compra ali um estado ou uma região maior, aí vai ter que montar a cozinha lá, ou eu mando um caminhão para ele um pouco mais barato, enfim, e assim efetua a distribuição. Mas estamos falando coisa de, gente, de 5, 8, 10 anos. Longo prazo mesmo esse processo. Dando certo essa cozinha, a gente vai trazer um novo modelo para o mercado, que é o congelado, é um restaurante sem ter fogão. Mas qual que é o desafio? Algo que a gente preza muito, e isso é mérito do Mário e do Gabriel, que são os meus sócios, que é o sabor e textura. Então, acertar esse ponto do cozimento para congelar e depois descongelar ele e não perder isso, vai ser o nosso desafio principal para essa cozinha teste, que vai abrir a loja piloto agora semana que vem. Estamos falando que no máximo aí até dia 25 abre aqui o preço da loja piloto, testando esse novo sistema de cozinha. Que é o quê, Reis? Falando em unidades, né? A gente quer dominar o estado de São Paulo, dominar o estado de São Paulo, ser a referência. Vou citar aqui um grupo fantástico, tem uma admiração muito grande, que é o Grupo Rão, no Rio de Janeiro. Onde você passa o Rio de Janeiro, o Grupo Rão, todo mundo conhece, está em todos os lugares. Esse é o nosso foco. Projeto também do Daniel, nosso conselheiro, falou, cara, primeiro começa forte no estado, forte isso, parte para outros estados, na região sudeste, expansão Caracol, tá? Depois disso você vai crescendo, mas torne-se a principal referência estado por estado. Se fosse um restaurante, dentro do seu bairro, dentro ali da sua região, dentro da sua cidade e assim por diante. Só que são projetos que a gente bota fazendo um franchise de 10 anos, 15 anos de construção de marca, mas sim é tornar a maior referência. Hoje a gente tem uma referência de qualidade, né? Mas não ainda de marca e de construção, fazendo o processo de fornecimento de alimentos para nossas unidades. Esse é o nosso foco principal. Legal demais, cara. Muito bom, ter uma. Legal ver que você tem já para os próximos anos já, porque. Mas, gente, eu sou um cara muito, assim, dá nome aos bois, né? Isso tudo veio de construção de conselheiros, foi para vocês, governança corporativa, né? Dividir dores com sócios. Pô, são 2 sócios, cara, mas eu são 3. Tinha atrito pra um caramba. A gente começou a sentar, a debater, pôr as coisas em ordem. Onde que nós queremos chegar com isso, né? Isso é legal. Tem que ter essa conversa, Tem que Reis. ter, cara. Tem que ter, e nós não tínhamos. Em 9 anos nós não tínhamos, entendeu? Aí vem uma pessoa de fora e fala, opa, pessoal, vem cá. Vamos juntar aqui. Quem são seus gerentes? Põe na mesa também. Porque às vezes sabe mais coisas que vocês. Vamos começar a criar um plano aqui em cima disso? Pode ser que mude o caminho, mas hoje essa união entre nós ali, ela é muito grande para desenvolver esse plano, entendeu? Uma empresa é igual um ser humano, que você falou muito bem. Uma empresa, uma pessoa que está ali somente por viver. Ela tem que ter um plano, algo que te motiva a se levantar. Seja o que for. Entusiasmo, né, cara? Não tô falando de dinheiro, não, gente. Às vezes de, porra, eu quero ajudar alguém, eu quero reconhecer alguma coisa, quero fazer um projeto social. Você tem que ter um objetivo, a empresa é a mesma coisa. Pois é, cara. Tem uma sede de viver, cara. Uma sede de viver, entendeu? É que a gente pega muitas vezes no dinheiro em si, mas o dinheiro é uma consequência. Pode ser um projeto social. Sim. Tem um grande brother meu que é o Paulo, ele tem um projeto social aqui em Rio Preto, e me perguntou o que eu achava e tal. Eu falei pra ele, irmão, acho que primeiro você tem que estar bem financeiramente falando para depois ajudar outras pessoas. Ele falou, cara, eu discordo de você. Assim, diretão tal. O meu sonho de vida é criar isso. Eu falei, cara, se é tão, você conta comigo, eu vou te ajudar e vai, porra, não desiste, entendeu? Eu falei, cada um tem um objetivo. O dele é esse, e tá no caminho certo, tá indo bem, entendeu? Perfeito. Rafa, acho que estamos indo para as considerações finais. Foi muito legal o papo aqui. Entramos numas esferas que eu nem imaginava, mas é isso aí, o lance é esse. Ouvir você foi bom demais. Bom A demais. gente não, o legal, eu adoro a imprevisibilidade e o improviso. Eu acho que são coisas que surpreendem sempre, cara. Com certeza, na hora que a gente estiver assistindo aqui, a gente vai perceber muita coisa bacana que ficou aqui. Principalmente por conta dessa troca, né? De vida diferente, de percepções da vida de forma diferente. Muito legal. Então, se você quiser fazer as considerações finais aí. Ele iniciou, ele encerra, é justo, né? Com certeza. Compartilha com quem está assistindo, onde as pessoas podem te encontrar, nas redes sociais, se alguém quiser saber mais sobre a empresa, sobre o seu trabalho, como que te encontra. Meu nome não é fácil, né, de escrever, mas vai ser fácil de achar nas redes Deixa eu te fazer uma sociais. pergunta, a hora que você vai agora colocar teu Instagram. Você não pensa em ensinar isso que você aprendeu, cara? Cara, já me falaram isso umas 3 vezes já, você Então, acredita? cara. Entendeu?
Eu tenho uma questão ainda que eu aprendi isso com a Maria Brasileira, eu vou citar também o pessoal aqui, que é o Eduardo e o Felipe. Há 7 anos atrás, eu era da expansão, comecei a assumir o suporte. Eu falei, pô, preciso respirar um pouco isso, entender sobre suporte, uma mentoria. Tal. Eu conheci a Maria Brasileira, falei, pessoal, queria um bate-papo. Falei, não, Paulinho, vem cá. Eram 2 da tarde, sentou os 2 donos lá na época. Eu saí de lá 8 da noite, não levantaram a bunda da cadeira. Aí eu falei, cara, como é que eu te pago isso? Lógico, eu sei que eles não iam receber. Tal. Eu falei, Paulino, apenas transfira esse conhecimento para outras pessoas. Vamos Pois é, fazer esse cara. círculo ali positivo em cima disso. É que hoje veio o digital, né? E outra, cara, você abre um braço educacional na tua empresa, vem uma renda de onde você nem imagina. Cara, isso até um colega meu que é do digital falou, velho, você tem uma oportunidade nas tuas mãos aqui que é enorme, entendeu? Eu sempre, como falei para vocês, falar com pessoas sempre foi um desafio. Mas eu sei que no digital tem que se movimentar um pouco mais em cima disso. Mas tá no radar. Tá no Legal, radar ali legal. para ano que Mas vem fala alguma aí, coisa. cara, como é que te Não, acha? pô, sei que é Como é que legal, te acha lá? porque era que vocês estão e é o que eu quero aprender, pô. Porque eu falo, pô, vou deixar. Se eu não falo pra você, eu falo, eu vou pra casa e falo, puta, por que eu não falei isso pro Não, cara? é uma época que eu quero aprender, pô, você tá doido, entendeu? Você sabe muito bem disso. Bom, minhas redes sociais ali vai ser paulino.dionathan, né? Mas põe Paulino ponto lá já, vai vir um Ó, pretinho agora eu vou lá. abrir mais uma coisa. Ô, Rafa, a gente pode, ele pode ser um expert e a gente pode pegar e fazer uma produção de conteúdo pra ele. Você já Aí, ó. entendeu a deixa, né? Ai, então é os caras. Justo, Fica a justo. ideia. Você já É entendeu a justo, deixa, né? entendeu? É justo, porque não é minha praia, Nossa, entendeu? agora eu peguei um insightzinho aqui, Aí, cara. ó. Vai lá, Pão, Eu desculpa acho, aí, não, cara. porra, acho que eu gosto justo. É. Minhas redes sociais é muito fácil de achar ali, põe paulino.jonathan, não vai ter erro lá. Jonathan é DHI, mas põe Paulino P, vai ser um pretinho lá, sou eu, não vai ter erro em cima disso. Ali a gente fala um pouquinho mais sobre alimentação, sobre franchising, sobre empreendedorismo, sobre gestão de pessoas, é o que eu O gosto. cara que quer ter uma franquia e Porra. ele fala, pô, tá aqui. Cara, a principal coisa na vida que você tem que ter é a modelagem. Sim. Modelar alguém, cara. Sim. Eu quero chegar onde? Pega o cara que já tá fazendo negócio e tem resultado com isso. Você copia o cara, né? Então esse é o lance. Vai ter uns conteúdos lá pra de repente você ver. Se não tiver, nós vamos incentivar Não, a ter mais. vamos. Tem muito pouco em cima disso, mas eu gosto de compartilhar esse dia a dia e vai para franqueadoras mesmo. Eu acho que o mercado de franchising, ele vive uma prostituição muito grande, achando que o negócio em si é fácil, basta formatar a marca e entrar, e não é. Mas ali eu posto um pouco mais a realidade e mostro que, porra, é um mercado fantástico, que ele gera muito resultado, desde que esse tenha um trabalho muito sério. E ali o meu é mais o dia a dia mesmo e traz alguns insights bons em cima disso. Como também, alguém queira ser nosso franqueado também, pode, pelo meu perfil, me procurar. Lá Vai no teu ser perfil do Instagram. no meu Instagram, vai ser ali um prazer, mas o nosso pessoal O site da franquia, qual é, cara? é minerodelivery.com.br e nosso Instagram também é minerodelivery.oficial É o também. Instagram também. Oficial da Mineiro nossa marca. Delivery. Eu já consumi Mineiro Delivery, já. Boa, você é de casa, delivery ali, tem que entregar rápido. Pô, se entregar rápido, você me avisa, entendeu? E eu dar pro Já liga franqueado pro já. dono lá, meu. Entendeu? Não tem pro franqueado, entendeu? Mas o intuito é esse, compartilhar conhecimento, informação para quem quer abrir restaurante, para quem quer gerir uma franqueadora, ou colaboradores que querem ali melhorar um processo. A gente está aberto a isso para poder ajudar, compartilhar conhecimento e vai ser um prazer. Legal, cara. Obrigado do convite. Acho que agradeço, pô. Prazer. Prazer é meu, prazer é meu. Obrigado, Paulino. Prazer é meu, cara. Bom Só demais. filósofo aqui, advogados aqui, entendeu? Que é isso? Valeu. É isso aí, Rafa. Quer fazer a despedida da galera? Inclusive falar agora sobre a mudança do nome do canal. Faça aí as suas considerações aí pra gente ver. Então, vamos negociar isso aí Estamos ainda. negociando? Vamos pensar se esse nome tá bom, se tem outros melhores. Já fiz Então, pressão, já que já resolvi. se tiver sugestões de nomes aí, a gente ainda tá pensando, porque esse já deu, né? Já deu. Então, temos aí algumas ideias, mas vamos. Amadurecendo. É isso aí. Pô, faz o enquete com o pessoal, eu vou voltar, pô. Exatamente. Entendeu? Fechado. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, próxima. pessoal. Prazer.